Olha, eu vou dar uma saidinha. Já vai? Sim. Eu gostaria de saber de você, Alan, qual é a casa espírita que você frequenta? Rose, você pode me referenciar a Casa Espírita Sentimento. Casa Espírita Sentimento, localizada? Fica no Recreio aqui No Recreio, aí em Jacarepaguá, né? Exatamente, né? Grande Jacarepaguá. Tá bom. É aí perto do Bezerra de Menezes? Mais ou menos perto, sim. Eu conheci o Bezerra, cheguei a fazer algumas palestras lá na época do Jorge. Seu Jorge é uma pessoa, Bezerra. figura muito querida. Também conheço lá. Eu também faço palestras lá há muitos anos, praticamente desde aquela época também, já são uns 20 anos aí, pelo menos. Então já deve ter se esbarrado por É lá. possível, é possível. Que bom que está. Eu fico feliz de você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, tá? Já está faltando aí uns 5, 6 minutinhos. Nós somos Tá aqui de ótimo. Petrópolis. Eu trabalhei durante 25 a 26 anos no CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Aí depois eu me aposentei e resolvi mudar aqui para Petrópolis. Uhum. E aí, aqui em Petrópolis, nós fundamos o CEFA, que é a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Vocês têm atividades presenciais? Tem uma sede física ou como é que funciona? Temos uma sede física, temos cursos, estudos. Hoje mesmo nós realizamos 2 cursos, antes da palestra, né? Casa pequenininha, como ao estilo franciscano mesmo, Maravilha. muito E humilde. onde fica em Petrópolis? Fica no bairro do Morém, não sei se você conhece, perto do Alto da Serra, onde houve aquele Tá. acidente Sim, Alto da Serra, sei. Então, é no fundo, na parte de trás do Alto da Serra, né? Tá. Nossa casa já tem 6 anos, e é uma casa pequenininha, poucos trabalhadores ainda, e com a pandemia surgiu esses trabalhos online. Uhum. E aí se reuniu um grupo de amigos de todo o país. Uhum. Temos companheiros do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas, pessoas, amigos dos Estados Unidos, que também vêm fazer conosco palestras. Que ótimo, que ótimo. Como eu trabalhei 26 anos ali no CO, eu conheci muita gente, eu era responsável pela área mediúnica, então nós conhecemos muitos amigos, Carlos Alberto Braga Costa, de São Paulo, e outros companheiros de vários outros estados. E aí nós começamos, com a pandemia, a fazer nossas palestras online. E esse grupo, né, se uniu bastante, e hoje nós temos as nossas palestras online, porque ainda, como é uma casa muito humilde financeiramente, fisicamente, nós ainda não temos uma estrutura para fazermos uma palestra presencial e poder transmitir para todos. Certo, certo. Nós ainda não temos a nossa estrutura física, aparelhos, Uhum. câmera, essas coisas. Então, nós usamos o Zoom. Uhum. E aí nós convidamos o palestrante, ele faz a palestra, atende quem está presencial e atende os amigos que estão espalhados pelo Brasil. Maravilha. Quer dizer, um dia, quando tivermos condições financeiras para tal, montaremos uma estrutura de tal forma que o palestrante poderá estar aqui na casa e filmar, gravarmos, né, filmarmos e podermos transmitir pelo YouTube e outras coisas mais. Mas ainda não temos essa estrutura. Uhum. Então, nós gravamos e temos uma página no YouTube, que é da Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, e lá nós colocamos essas palestras que os amigos podem ir até a página e assistir. Tá bom? Bem, maravilha, Rose. Devagarzinho a gente chega lá. Com certeza. Devagarzinho a gente chega lá. Francisco de Assis tem nos ensinado muita coisa. No início a gente fica ansiosa, ai meu Deus, quando é que poderemos filmar as palestras, passar direto? Mas aí a gente foi aprendendo aí devagarzinho, né? Muito Vai bem. É devagarzinho, isso vai mesmo. devagarzinho, e a gente vai realizando o trabalho como o senhor deseja,
e tem tido resultados muito bons. Os nossos os estudos, os nossos cursos. Segunda-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, depois estudamos a obra Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira. Ótimo. Quarta-feira nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois estudamos o livro, a obra Emmanuel. Foi a primeira obra que Chico psicografou do orientador Emmanuel, né? Estudamos Diversidade dos Carismas, de Emílio Miranda, Ensinos de Jesus, terminamos o curso das Parábolas de Jesus, de Caibá, estamos estudando os Ensinos de Jesus. E na sexta-feira estudamos o livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Campos. Depois nós temos a nossa reunião, né? Reunião espiritual, e assim que terminar o livro da Sueli, vamos voltar ao estudo do livro dos médios. Certo. E sábado também estudamos uma obra Paulo de Tarso e as Leis Morais, da Federação do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem a nossa... E segundas e quintas temos as nossas palestras. Maravilha. Então, programação bastante intensa, Rose. Temos uma atividade bastante intensa, temos um grupo fixo, né? Podemos dizer assim, às vezes de 12 a 12 pessoas, estudos, dependendo dos cursos, das palestras também, temos seminários, fazemos isso para a gente vai fazer o nosso trabalho de acordo com o senhor pede e como Francisco nos ensina. Né? E, graças a Deus, esperamos poder contar com a sua presença várias vezes em nossa casa. Bom? Claro que sim, com muito prazer. Então, meus irmãos, nesse momento, estamos aqui reunidos às 18h40, né? Na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis. Hoje, dia 4 de maio de 2023, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estudaremos o capítulo 23, itens 4 até o item 6. E nesse capítulo, nós estudaremos aqui, o capítulo 23 é o capítulo que trata da estranha moral. E o nosso estudo de hoje trata sobre abandonar pai, mãe e filhos. E quem vai estar conosco hoje é o nosso irmão Alan Maia, da Casa Espírita Sentimento, no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, nós trouxemos aqui uma página do livro Monte Acima, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nessa página, escolhida, que tem por título Tumulto, Emmanuel diz assim: nas grandes comoções públicas, frequentemente surgem os companheiros precipitados, mentalizando calamidades imaginárias. Quando aparecem horas de tumulto, não te entregues às inquietações inúteis e nem pises no longo rastilho do boato que habitualmente perturba a comunidade, até que atinja explosões de forças negativas e infelizes. Se a hora é de crise, refugia-te na oração, se puderes, e silencia onde não possas auxiliar. Tumulto é sempre indução ao desequilíbrio. Toda vez que te sintas de coração envolvido no desajustamento generalizado, pensa com serenidade e fala em conciliação e tolerância, porque unicamente assim alcançaremos, sem delongas, a bênção da paz. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, a Francisco de Assis, a pleiade de espíritos que sempre conosco se encontram, para rogar a bênção do Senhor para cada um de nós,
para o nosso irmão Alain Maia, a sua família, a sua casa espírita, para que todos possamos, Senhor, aqui, compenetrados, refletirmos sobre as orientações, sobre as reflexões que o nosso irmão Alain trará nessa noite sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que essas mensagens, Senhor, possam tocar em nosso coração, promovendo com urgência a nossa renovação mental e espiritual, para que possamos, Senhor, nos tornar aqueles trabalhadores que o Senhor necessita em sua seara, que no momento se encontra um pouco tumultuada devido aos nossos pensamentos, aos nossos desequilíbrios, às nossas atitudes. Que a tua paz, Senhor, habite em nossos corações, que possamos aprender com o Mestre Jesus como nos comportarmos em todos os momentos da nossa caminhada. E assim, Senhor, fortalecidos pelas bênçãos que caem do alto, que vêm do coração do Senhor e do coração dos amigos imortais, te rogamos que nos permita dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meu irmão Alain, a palavra está com você. Você tem até 7h30. Se precisar de mais 5 minutinhos, até 7h35, 19h35, para trazer as suas reflexões. Que o Senhor abençoe a todos nós e a você e a sua palavra. Boa noite, Rose. Boa noite aí a todas as amigas. Eu vejo aí uma plateia fundamentalmente feminina, um companheiro também. É um prazer estar estudando e estar pela primeira vez tomando contato com vocês. Eu estou aqui falando do Rio de Janeiro, né? A gente está um pouquinho distante, mas vale dizer que nesse nosso primeiro encontro a gente tem algumas conexões que eu acho que são valiosas. A primeira delas é que eu já residi em Petrópolis, tem inclusive hoje uma obra em andamento aí na cidade, uma expectativa de algum futuro próximo intensificar a minha presença aí na Serra. Eu sou também da região de Jacarepaguá, da Taquara, né? A Rose comentou, né, de muitos anos que ela frequentou o CEOI. Também tenho alguma frequência a oportunidade de estar por lá, revendo amigos e também estar estudando, aprendendo, conduzindo os estudos. E eu acho que, acima de tudo, o mais importante é a nossa afinidade com o patrono da casa, com o mentor da casa, que é Francisco de Assis, que é seguramente a figura, a filosofia, a espiritualidade que mais toca o meu coração como uma referência de caminho até o Cristo, né? Se vocês me permitem esse breve parêntese, muitas das vezes, né, quando a gente está estudando o Evangelho, quando a gente exalta a figura de Jesus como modelo, como guia, né, para nós, a maior referência, não é incomum alguém que alguém esteja próximo ter uma certa ressalva, como quem diz assim, nossa, mas Jesus está tão distante da gente, né? Jesus é um modelo de perfeição, afinal de contas. E a despeito de qualquer esquiva, dirão uns, preguiça, talvez dirão outros, temor, ainda mais alguém, faz sentido, de fato, Jesus está tão à frente da gente, parece às vezes para muitos de nós um exemplo inalcançável. E diante dessas circunstâncias, eu gosto de lembrar Francisco, porque Francisco foi o homem que se fez santo, né? E aí me permitam usar o termo santidade com as devidas aspas, e era uma criatura, a gente sabe um pouco da história dele, em algum momento aqui da nossa conversa eu vou resgatá-lo mais adiante, mas é uma figura que nos parece mais acessível, que nos parece um pouco mais próximo, e que tem uma trajetória tão extraordinária, tão bonita e tão encorajadora, e que eu tomo como uma referência sempre presente para a minha conduta e para muitos momentos de vida. Então, estar estreitando laços, ou estar conversando, aprendendo junto com uma casa franciscana, com companheiros que também estão sob, né, a tutela desta figura, desse ser espiritual extraordinário, é sempre razão de contentamento e alegria. Mas feita essa introdução, os agradecimentos iniciais pela oportunidade de servir, de aprender com vocês, vamos olhar para a sugestão, né, da bibliografia dessa noite. A gente tem essa referência de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23,
já foi enunciado, né, a estranha moral, e é um capítulo muito interessante mesmo, eu particularmente gosto bastante. E o capítulo 23, entre seus itens 4 a 6. Né? E o título dessa passagem, desse trecho, e por isso, né, a estranha moral, diz abandonar pai, mãe ou filhos, né? E é um conjunto, né, nesse capítulo, de situações ou de passagens do Evangelho em que uma leitura superficial ou uma abordagem talvez um pouco desatenta de nossa parte nos faz estranhar, e aí o termo estranha moral, né? Ou seja, como é que Jesus sugeriu no ensinamento evangélico que nós tivéssemos esse tipo de atitude que no primeiro contato, na primeira recepção, assim, de fato nos gera esse sentido de estranhamento, né? Parece haver um conflito entre aquilo que Jesus ensina, entre aquilo que Jesus sugere nessas passagens, que Kardec sabiamente reuniu num capítulo único, e o conjunto da sua doutrina, né? A moral profunda de todos os seus ensinamentos, do seu evangelho como uma obra ampla e concisa. Né? E essa passagem é uma dessas, né? Ou seja, abandonar pai, mãe ou filhos, como sendo uma recomendação. Né? Abandonar a família seria uma atitude virtuosa. Realmente. Será que eu acho que tem alguma coisa errada, né? Será que é isso mesmo? É uma virtude, é um convite, é algo de bom que se apresenta para nós, caso nós venhamos a agir dessa forma, né? Abandonando nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, mas, enfim, vamos mergulhar nessa passagem para entender exatamente o que o mestre tentou nos ensinar naquela ocasião. E essa frase, essa assertiva, ela está citada em mais de um evangelho, pelo menos temos registros dela tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. E eu vou fazer aqui apenas uma referência inicial do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 19, diz assim, palavras do Mestre: aquele que houver deixado pelo meu nome a sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou o seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então, o título da passagem desse trecho do Evangelho é um resuminho, né? Fala só de 3 entes, né? Pai, mãe ou filho. Mas quando a gente vai buscar lá a referência no texto bíblico, né? No texto do Evangelho de Mateus, ele amplia, né? Essas relações aí de parentesco, né? Ele fala irmão, irmã, né? Fala mulher, né? Poderia ter falado esposo também, porque naquela época não seria uma atitude muito coerente ou compreensível uma mulher ter essa autonomia, essa liberdade para se libertar desses vínculos. Então, era uma prédica que fazia muito mais sentido, de fato, para os homens, né? E a gente entende por quê, uma sociedade fundamentalmente centrada, né, na figura masculina, machista, patriarcal, etc., da qual ainda temos marcas bastante intensas nos tempos atuais, cada vez menos, graças a Deus, mas lá naquela época, 2000 anos atrás, isso era muito, muito forte, isso era muito, muito intenso. Mas eis que Jesus amplia, né, para a gente entender família. E para além da família, ele também fala de casa, ele também fala de terras, ou seja, essa referência, né, do seu lugar, do seu lar, aquele espaço, aquele ambiente físico, geográfico, territorial ao qual nós nos fincamos as nossas raízes. Né? Então, sair e se extrair da sua terra, da sua posse, isso tem uma dimensão também pecuniária, né? Financeira, o seu sentido da sua segurança, ou seja, estar em casa, estou na minha terra, estou no meu lar. Então, não é só abandonar as pessoas, mas é abandonar também essa ordem de uma vida organizada, devidamente constituída, também deixar tudo isso para trás. E ele vai além ainda, tem uma terceira dimensão de abandono, de desapego. Ele diz: aquele que houver deixado, né, pelo o seu nome, pelo meu nome, a sua tradição, esse seu lugar, essa sua reputação que foi construída, enfim, né, a sua história, em grande medida, o seu nome, o seu lugar no mundo,
e deixar toda a sua família e todos esses outros elementos, receberá uma recompensa. E não será uma recompensa pequena, não será uma recompensa aleatória, é a mega-sena espiritual, né? Ele diz que receberá o cêntuplo de tudo isso, ou seja, receberá 100 vezes mais aquilo que se houver deixado para trás. Então, é uma recompensa que você troca algo que vale 1 por algo que vale 100. Então, assim, é uma negociação extremamente vantajosa, né, sobre todos os aspectos, sem sombra de dúvida. Você coloca 1 e recebe 100 de volta. Então, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá a vida eterna como recompensa, né? Ou seja, quem deixar tudo isso, né, em nome de Jesus, para seguir Jesus, terá uma recompensa desse tamanho. Então, assim, na essência, a mensagem do Evangelho da nossa noite trata dessa passagem, desse convite, desse desafio, ou dessa estranha moral, né, como traz o título do capítulo. E a espiritualidade amiga, Kardec, no seu trabalho de elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, né, os seus esforços da codificação, também vão desenvolvendo, né, e aprofundando o entendimento, a reflexão, o estudo sobre esse trecho, e nos traz algumas outras referências que, aos poucos, ao longo do estudo, a gente vai desdobrando, a gente vai aprofundando isso também. Mas eu quero trazer ainda, tomando por base outros trechos do Evangelho, que dialogam, que conversam com essa realidade, né? Não foram poucos os momentos e as situações ou as personagens, né, que Jesus, ao longo da sua jornada, naqueles seus 3 anos, né, que nós conhecemos, dos 30 aos 33, né, a sua jornada de homem ambulante e sua itinerância da sua pregação, a gente sabe, né, que praticamente tudo aquilo que a gente conhece, que está contido no Novo Testamento, está restrito a esses 3 anos de pregação, mas foram muitas as figuras, muitas as personagens que, em diferentes momentos e situações, se viram defrontadas com esse convite do Mestre, né? E as reações e as respostas também foram as mais variadas possíveis. A gente lembra, por exemplo, uma outra passagem do Evangelho de Mateus, né, no seu capítulo 4, e quando ele relata que Jesus, andando à beira do mar da Galileia, né, lá no começo dessa jornada, ele avista 2 homens. E quem eram esses 2 homens? Era Simão Pedro, e seu irmão André, né? E eles estavam fazendo a sua atividade profissional, seu ofício, né, de pescadores, e lançando suas redes ao mar, e Jesus, de forma um tanto quanto peremptória, né, se dirige a eles dizendo o seguinte: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. E na sua narrativa, Mateus, né, o evangelista, diz que no mesmo instante, isso é que é interessante, né, diz que no mesmo instante, estes 2 homens deixaram as suas redes e seguiram o convite do mestre. Ele não entra aqui nesses detalhes de deixar a família, deixar as terras, mas o sentido do convite, a força dessa convocação, ela é muito clara, e principalmente a resposta no mesmo instante. É assim que está transcrito lá. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram, atenderam ao convite de Jesus. E num outro trecho, né, que a gente consagra como esse encontro, o diálogo de Jesus com o homem rico, trazido para nós no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dá conta que um certo homem não tem uma identidade clara, né, na narrativa evangélica, diz que um certo homem importante, diz que era um homem importante, e perguntou para Jesus, dizendo assim: bom mestre, e chama ele de bom, né? Que farei eu, que devo eu fazer para herdar, né, ter a herança, ter acesso, ter o privilégio da vida eterna, né?
E aí Jesus fala para ele, né, tem um breve diálogo ali, mas a gente pula um certo trecho, diz para ele seguir os ensinamentos das tradições, amar a Deus, etc. Ao que esse homem rico e importante, não, mas isso eu já faço. Desde que eu era novo, eu já conheço essas coisas todas e tal. Então Jesus falou, pois é, se você andou fazendo isso tudo, eu observo então que ainda falta uma coisa que você deve fazer, né? E ele faz essa convocatória, dá essa dica, dá essa resposta. Diz o seguinte: você deve vender tudo o que você possui e dar este dinheiro que você arrecadar aos pobres, pois agindo assim você terá um tesouro no reino dos céus. Depois de feito isso, venha e siga-me. E eis que, diante dessa proposta, né, que para aquele homem rico e importante soou muito bem aos seus ouvidos, ele tem uma resposta, uma atitude que Lucas, nas suas palavras, diz que perceberam o homem entristecido, né? Ou seja, ele não ficou muito contente. Talvez ele esperasse uma proposta um pouco mais atraente, segundo os seus termos, segundo as suas expectativas, né? Ele deve ter ficado lá coçando a cabeça. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que vender tudo. Vou ter que dar tudo que eu arrecadar com essa venda para os pobres. Depois vou ter que seguir esse homem aí, que eu sei que é um homem sábio, é um profeta, mas será que é esse o caminho, né? E aí a conclusão é que Jesus, vendo essa tristeza, essa decepção desse homem rico, desse homem importante, conclui dizendo assim: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus, né? E aí Pedro, mais adiante nesse mesmo diálogo, né, observando toda essa situação e lembrando lá daquela convocação lá à beira do Mar da Galileia, que a gente acabou de também de compartilhar, vira para o mestre e diz assim: mas nós, mestre, nós deixamos tudo que nós tínhamos para te seguir. E aí Jesus conclui, né? Digo-lhes em verdade, né? Em verdade eu lhes digo, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber, ainda na presente era, né? E aí a redação é um pouco diferente, na presente era, muito mais vezes essa recompensa, e na vida futura, e no futuro, melhor dizendo, receberá a vida eterna. O texto está um pouco diferente, o evangelho, a narrativa é de um outro autor, mas traduz basicamente a mesma passagem. E a essência, né, do ensinamento da palavra de Jesus é a mesma, ou seja, quem tiver essa capacidade de renunciar ao mundo, de se despir de todas as suas posses. E aí é curioso a gente relativizar esse sentido de posse, né? Porque naquela primeira passagem que nós trouxemos, ele fala das terras, né? Ele fala da sua casa. Dessa vez ele não fala. E a gente entende que uma casa, né, um patrimônio físico, material, é algo, né, que traduz-se facilmente como posse. Porém, relativizando isso, quando a gente também fala de família, né, muitas vezes nós estabelecemos também um sentido de posse, um sentido de propriedade sobre as pessoas, né? E a gente exercita essa percepção ou essa falsa propriedade, né, das mais diversas formas no nosso cotidiano. É o pai ou a mãe que quer controlar os desejos, as escolhas e os destinos dos seus filhos, né? São as pessoas que, os amigos, os outros familiares que também querem, de toda forma, manter as pessoas ao seu lado, no cotidiano. Quando a pessoa viaja, a gente sente falta e sofre também por um sentido de apego, por um sentido de posse sobre essas pessoas. Diante da morte, sobretudo, né? A finitude que nos alcança a todos nessa trajetória terrena, a gente, diante do fenômeno da morte, dessa iminente separação, até aqueles que são esclarecidos como nós sobre as verdades eternas, né? Inclusive nós que somos espíritas, né, que sabemos aquilo que nos aguarda, que aguarda a todos, para além dos portais, né, para além do túmulo, a gente também tem esse sentido de posse, né, sobre as pessoas, que a gente não quer que morra. Assim como muitos de nós também não querem morrer. Às vezes não é por medo da morte propriamente dito, mas é porque a gente não quer deixar todas essas outras coisas. É porque a gente não quer se separar daqueles que ficam, né? Então, esse sentido de posse não se dá apenas do patrimônio, dos objetos, né? Dos bens materiais,
mas é também um sentimento de posse, de propriedade sobre as pessoas. A gente também faz isso com forma muito frequente, né, no nosso cotidiano. Mesmo, reitero, né, mesmo nós que temos o esclarecimento espírita à nossa disposição. Então, esse convite para deixar a família para trás, a despeito da estranha moral que nós já explicitamos, significa em alguma medida também, né, o desapego dessa posse, o desapego de coisas, de pessoas, a gente coisifica as relações e, e é um convite também para a gente deixar isso tudo para trás. E aí, aprofundando um pouco, desdobrando esses ensinamentos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles fazem algumas analogias que são muito interessantes. Né? Por exemplo, por que a gente acha tão estranho, e esse é o questionamento que lança, retórico, e eu compartilho isso com vocês, por que a gente acha tão estranho, né, esse convite de Jesus para deixar a família para trás, tendo como recompensa a conquista do reino dos céus, quando, mal comparando, historicamente, as sociedades humanas enaltecem, entronizam pessoas que são convocadas, por exemplo, para uma guerra nossa mesmo, dessa de arma, bomba, tanque, tiro, um soldado que se alista para uma guerra, para uma batalha, enfim, para proteger o seu país, a sua nação, a sua vila, a sua cidade, enfim, seja qual for a conformação daquele exército, ele faz um movimento que é muito semelhante. Né? Ele se alista naquele grupamento, naquela brigada de batalha, vai para a guerra e costuma se apresentar junto ao seu esquadrão, junto ao seu exército, fardado, todo bonito, armado, né, da cabeça aos pés, e aqueles que o cercam, aqueles que o acompanham, costumam enaltecê-lo. Que homem corajoso, que desapego bonito, ele vai para a guerra, vai nos defender, vai lutar por tal propósito, por tal objetivo, que na mais das vezes, né, convenhamos que as guerras humanas não guardam propriamente, num sentido profundo, algo de honroso ou de nobre, mas aos olhos daqueles que ficam, aos olhos dos expectantes, aquele gesto, né, esse alistamento para o combate é um movimento honroso, é algo nobre, é algo heróico. Se erguem estátuas para figuras que fazem esse sentido de movimento, que largam família, que largam as suas casas, as suas terras, as suas posses, os seus projetos pessoais em prol de um objetivo ou outro, uma grande batalha cujos interesses e o propósito se situam aqui, ó, no nível da Terra. Não tem nenhum sentido de transcendência, não tem qualquer perspectiva perante o infinito ou perante a eternidade. Ora, mal comparando, por que seria tão nobre ir para a guerra para matar o seu semelhante? E seria estranho, né, largar também, né, a sua família, a sua terra, para aderir a uma missão redentora, né, a uma missão de evangelização, de salvação do mundo, da busca do reino de Deus, pregar as verdades eternas, esclarecer consciências, tocar os corações humanos, despertá-los e apontá-los, né, para as verdades profundas da espiritualidade. Por que essa atitude seria estranha se a gente está tão acostumado historicamente, né, a enaltecer os heróis de guerra, aqueles que também fazem movimentos ou votos também de alguma ordem de sacrifício e, eventualmente, da sua própria vida para um objetivo passageiro, para um objetivo fugaz, meramente terreno e humano? É uma bela reflexão, né? Há essa comparação, essa retórica que nos ajuda a pensar comparativamente se o convite de Jesus é tão estranho assim. E eles trazem também no Evangelho uma outro exemplo como esse, que eu diria até um pouco mais polêmico, né? E a passagem, o decurso do tempo, e aí um pouco mais curto, um pouco mais de um século e meio, né? Estamos falando da codificação ali na meados do século XIX, né? Até passando um pouquinho, e a referência que eles fazem é que, à época, e cada vez menos, e que bom que seja assim, eles dão exemplo das moças
quando eram desposadas, né, quando casavam, elas tinham o dever, né, de deixar a casa paterna ou materna, enfim, a sua casa, a sua família de origem, para poder seguir, e era exatamente essa referência, e é nesses termos que foram colocados aqui na nossa referência bibliográfica, que a moça, ao ser desposada, ela tinha o dever de deixar a sua família, de deixar o seu lar de origem, para seguir o seu marido, para seguir o seu homem, e que este movimento, à época, também era algo tido como absolutamente corriqueiro, absolutamente trivial, era assim que funcionava, né? E ninguém sentia ou via nisso nada de estranho. Hoje em dia a gente vê algo de estranho, que bom que é assim, né? Ou seja, todas as lutas, né, de valorização da mulher, de reconhecimento do seu papel, da sua autonomia, da sua força, né, da mulher não tem que ser subserviente ao homem, tem que ser companheira do homem, assim como o homem deve ser companheiro da sua esposa, né, em pé de igualdade, né, de parceria, de compromisso o mútuo, mas não numa condição de submissão. Então, sem querer aprofundar demais essa questão antropológica entre o tempo e, na verdade, até um debate que dá ensejo, né, a questões políticas muito próprias do nosso tempo contemporâneo, mas não há dúvida, né, em a gente perceber essa mudança, dessa nuance dos hábitos, da cultura, do que se passava, né, na Europa Central de meados do século XIX, daquilo que acontece, por exemplo, hoje no Brasil contemporâneo, né, nas primeiras décadas, na terceira década do século XXI. Né? Não, hoje a gente, nesses termos, vai gerar muita polêmica, a gente já não entende que seja propriamente dessa forma. Mas essa referência da bibliografia segue válida por entendermos o contexto em que ela foi escrita. E a mensagem ali contida se referia ao seu contexto histórico, ao momento que se passava. E naquela época era isso que acontecia. As moças, de fato, deixavam para trás, né, o convívio da sua família de origem para seguir o homem, para seguir o marido. E todo mundo achava isso absolutamente normal, então não era tão estranho. Portanto, se fosse pegar, né, ou construir a nossa reflexão a partir dessas duas referências, essa dita estranha moral talvez ela não fosse tão estranha assim, porque tinha exemplos, né, paralelos, analogias muito palpáveis, né, presentes ali no cotidiano daquele momento histórico da sociedade, né, sobretudo da sociedade europeia, a sociedade francesa, na qual Kardec e todos aqueles que colaboravam com a codificação estavam inseridos. Pois bem, né, então, buscar um bem maior, né, um valor mais profundo, né, seguir Jesus, e olha que não é um segmento qualquer, não é uma liderança espiritual aleatória, não é um aventureiro, não é um profeta desses que passa por aí difundindo ensinamentos que soam palatáveis aos nossos ouvidos, mas que no fundo, né, e sabemos, né, como está cheio de falsos profetas, também no meio espírita, por exemplo, né, a mediunidade então exerce um papel de fascinação para muitos, e as pessoas seguem os médiuns, enfim, porque tem um prodígio acontecendo aqui, algo extraordinário acontecendo acolá, e as pessoas ficam ali embevecidas com tudo aquilo, e a gente sabe que na mais das vezes, né, na grande maioria das vezes, independente da capacidade mediúnica, que pode ser extraordinária, independente, né, da fala fácil e de conhecimentos fartos, né, sobre o Evangelho, sobre as mais diversas correntes de pensamento, de filosofia histórica, enfim, somos todos falíveis, né? Somos todos espíritos em evolução nesse mundo, cada um lidando com seus próprios limites, com as suas más tendências, com os seus vícios, e que em algum momento isso aflora e costuma gerar um sentido de desapontamento, né? De decepção, de tristeza e de defecções, né? As pessoas abandonam, as pessoas se decepcionam e vão embora. Ah, mas eu achava que era um ser iluminado, eu achava que era alguém realmente diferenciado, e estou vendo que no fundo não é, e via de regra, muito pouca gente se salva nessa história. No nosso mundo, essas lideranças, esses falsos profetas, eles, ó,
proliferam por aí nas mais diversas correntes, templos e igrejas. Reitero, inclusive também dentro das casas espíritas, que a gente seja muito parcimonioso, que a gente extraia aquilo que tem de bom, que a gente se sinta inspirado muitas vezes por essas coisas que nos chamam a atenção e que nos ajudem a nós sermos melhores, mas que a gente trate todo mundo com parcimônia. Porém, um chamado do próprio Cristo, conforme se deu com muitas daquelas personagens, né, dos textos evangélicos, esse era um chamado especialíssimo, né? De alguma maneira, a gente diz que, diante da providência e da justiça de Deus, não tem privilégios, né? Na teoria, realmente não tem, mas na prática, imagina ter sido contemporâneo de Jesus, ter ouvido diretamente da fonte, ter sido convocado por ele para segui-lo. Uau! Que coisa extraordinária! Havia ali certamente espíritos preparados, comprometidos com aquela missão, mas às vezes eu me deparo, eu me pego pensando nisso, quão incrível, quão extraordinário deve ter sido conviver com o mestre, né? Aquela chamada inveja boa, né? A gente diz que inveja não é bom, e não é mesmo não, mas essa é o tipo da inveja boa, né? A gente fica pensando assim, nossa, eu queria ter pelo menos testemunhado, sabe? Que eu ficasse ali atrás da multidão, né? Nem que fosse para gritar Barrabás, né? Porque se a gente está aqui ainda fazendo tanta bobagem hoje, é porque provavelmente a gente gritou Barrabás, né? No momento limite ali, mas deve ter sido algo absolutamente incrível acompanhar os passos do mestre aqui pela Terra. Mas, enfim, voltando aqui à passagem do texto do estudo da noite, a espiritualidade faz referências, né, a outros ganhos, né, assim, a outros benefícios, desse sentido de separação, né, da nossa família e das pessoas assim que nos são mais caras, né? Tem esse sentido do desapego, e que é importante a gente aprender também com o desapego, que eu acho que o nosso desafio maior é lidar com filhos, né? Eu tenho um filho de 8 anos, ele está quase já completando 9, é um menino lindo, maravilhoso, o João, e se chama João por causa de Francisco de Assis, e depois eu até posso trazer essa referência. E eu me lembro, né, quando a gente vai ter filho, né, o período da gestação, o planejamento do casal, a gente se enche, né, das melhores expectativas e, naturalmente, a gente faz um projeto, né? A gente pensa como é que vai ser o nosso filho, a nossa filha, né? Vou educar de tal maneira, vou matricular em tal escola, vou ensiná-lo tal idioma, vou praticar tal esporte, vou ler com ele tal livro, vou apresentar para ele um tal autor, vamos assistir um determinado filme. A gente começa a projetar nessas pequenas minúcias, né, aquilo que a gente quer para o nosso filho. E eu me lembro dele tão pequenino ainda, neném, seus primeiros meses de vida, eu olhava para ele e dizia assim, meu Deus do céu, não tenho o menor controle sobre essa criatura. Um sentimento de frustração precoce, né, do pai, querendo contribuir, querendo participar, na melhor das intenções, né, de fato. E eu lembro de refletir assim, eu tenho que começar a exercitar meu desapego desde já, né? Porque tudo aquilo que eu gostaria de oferecer para ele, algumas coisas ele vai reter, outras ele vai gostar, mas grande parte delas ele vai rejeitar. E ele tem todo o direito de fazer assim, porque ele é um ser autônomo, né? Ele tem que fazer as suas escolhas, é um ser espiritual milenar que eu não tenho condição de acessar e saber exatamente de onde ele vem. Certamente os laços de amor que nos unem falam muito, ou sugerem, né, um vínculo pregresso entre nós, mas ele é um ser autônomo com a sua história, com seus compromissos, com os seus desafios, com as suas virtudes, com os seus talentos e também com as suas dificuldades, com as suas falhas que precisam ser melhoradas, e, portanto, esse sentido desse exercício de desapego, né? A gente precisa se livrar, se afastar desse impulso de posse daqueles que nos estão próximos, né? Principalmente os nossos filhos, que a gente chama de nosso, né? A própria linguagem nos reforça esse sentido de posse e de propriedade nesse caso, né? Mas a espiritualidade fala para nós, por exemplo, de que esse afastamento dos entes queridos, comparando lá com o tempo primitivo, dos primeiros clãs, dos primeiros grupos, das primeiras tribos, na medida em que há esse afastamento, essas separações, isso também é importante para o próprio desenvolvimento da humanidade, por exemplo, da perspectiva genética, né? Ou seja, é através dessa combinação e recombinação de diferentes genes, né, que há
própria espécie humana ela vai se tornando mais forte, né, e mais apta, se o termo biologicamente cabe, né, para lidar, né, com os desafios da sobrevivência, né, as chamadas adaptações, as aptidões para o ambiente. Então, portanto, que esse afastamento, a miscigenação, na tradução que eu tenho do Evangelho, que eu busquei hoje para estudar e estar com vocês, tem um termo muito curioso. Ele fala de abastardamento da espécie humana. Abastardamento, ou seja, o bastardo é aquele que é o filho sem pai, né? No senso comum, essa é a ideia, o bastardo que é o filho sem pai. Então, assim, o abastardamento, ou seja, ele quer sugerir, ou seja, vínculos que se estabelecem para a procriação humana, ainda que sem os devidos vínculos emocionais, da nobreza, etc., mas apenas as atrações sexuais e os vínculos sexuais que geram a reprodução da espécie, têm uma finalidade útil também. Né? Ou seja, se o senso moral naquela época primitiva não estava ainda suficientemente elaborado ou desenvolvido, nem por isso essa ordem ou esse tipo de relações que se estabeleciam não cumpriam um papel relevante, um papel importante para o desenvolvimento da própria espécie humana. Né? Então, tem essa dimensão do fortalecimento da espécie, da diversidade genética. Né? Da mesma forma, uma evolução do sentido do aspecto cultural, intelectual, moral também desses grupos, porque é a partir dessa diversidade, né? E a gente tem esse princípio, né, de que duas cabeças pensam melhor do que uma. Né? Então, imagina quando dois grupos se encontram, no primeiro momento tem um choque, tem um estranhamento, só que é o conhecimento desse grupo que passa a pro de cá. E vice-versa, esse outro grupo também conhece outras coisas, outras tecnologias, a maneira de lidar com a lavoura, a maneira de lidar com determinadas plantas, ou com a caça, as ferramentas, era do intercâmbio, do encontro entre esses diferentes grupos, que também o conjunto da humanidade, naqueles primeiros tempos, também saía fortalecido, também saía desenvolvido, aperfeiçoado as suas aptidões para lidar com o meio, para lidar com a intempérie, ou seja, também para a evolução da espécie humana do planeta. A gente está olhando bem para os tempos primitivos, mas para também trazer uma analogia, um entendimento para nós de quanto que esses cruzamentos, esses afastamentos, essas misturas das famílias, etc., ou seja, deixar a família para trás podia significar, na época, encontrar um outro grupo, encontrar uma outra tribo, encontrar um outro clã, e era através desses intercâmbios que, mais uma vez, o conjunto da humanidade saía favorecido. E hoje em dia, inclusive, trazendo para o nosso tempo, né, se a gente vai buscar nas grandes empresas, né, na área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, né, que seria o termo mais adequado ao tempo atual, cada vez mais existe a implementação das chamadas políticas de diversidade, né? Ou seja, pessoas diferentes mesmo. Né? Então, tem que trazer as pessoas, tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter os homossexuais contemplados, as pessoas com deficiência, os brancos, os pardos, os negros, etc. Ou seja, que naquela organização humana, naquela instituição, naquela empresa, com ou sem fins lucrativos, onde os governos, não importa, mas que em todo agrupamento humano exista esse sentido de diversidade. Porque se for todo mundo do mesmo jeito, da mesma origem, da mesma classe social, etc., o resultado dessa experiência vai ser mais pobre, porque a tendência é que todos aqueles membros que tiveram a mesma origem, a mesma história, têm o mesmo perfil, eles pensem muito parecido. Então, tende a se repetir, a se perpetuar as mesmas coisas, as mesmas ideias. Então, é uma política muito importante que se adota hoje, né, nas instituições humanas, esse olhar para a diversidade presente lá no processo de seleção. Vamos abrir uma vaga ou um conjunto de vagas. Então, vamos contemplar os mais diferentes perfis. Inclusive, às vezes, abrindo-se mão, digamos assim, dos currículos que parecem campeões. Esse aqui vem da melhor faculdade. Aquele ali fala não sei quantos idiomas. Mas qual é o perfil dessas pessoas? É tudo igual. É tudo homem branco. E é esse o extrato, né? Quando a gente está falando, né, da sociedade brasileira e de grande parte, principalmente do mundo ocidental, aqueles que têm o melhor nível de escolaridade, cursos complementares, idiomas, cargos de liderança já exercidos, etc., a gente está falando fundamentalmente de homens brancos. Vai ser, na maioria das vezes, assim. Então, as instituições, hoje em dia, elas procuram contemplar essa diversidade.
né? Assim, inclusive, não sei se foi ontem ou hoje, inclusive, lá no Congresso Nacional, estava em votação uma lei, né, para se determinar aquela questão da paridade de salário entre homem e mulher, né, por lei, né, que exercem a mesma função, enfim, numa mesma instituição, o mesmo parâmetro de atividade, por lei não pode se praticar mais salários diferentes entre homem e mulher, enfim, que estão na mesma função. É uma atitude, uma nova legislação que aponta nesse caminho de valorizar essa diferença, essa diversidade, esses diferentes perfis, tanto para evitar injustiças, mas também para favorecer, né, essa questão da diversidade do pensar e enriquecer a experiência humana, enriquecer o pensamento, as ideias, as soluções, a inovação, o desenvolvimento daquele determinado trabalho, daquela determinada instituição. Mas, enfim, meus caros, a gente já caminha aí para o horário de encerramento da conversa de hoje, e eu não poderia deixar, e fiz essa promessa, né, no começo da nossa conversa, que a fala de Jesus, né, o convite que Jesus nos fez lá atrás, né, e através desses personagens que nos representavam, né, que nos ilustram, nós com as nossas dúvidas, nós com essa luta constante, né, o que eu faço? É Deus ou é Mamon? Né? Eu busco as coisas da terra ou eu busco as coisas do céu? Né? Eu busco os tesouros do mundo ou eu busco os tesouros eternos? Né? É sempre essa luta, né, de luz e sombra, de noite e dia, de bem e de mal, que não seja essa coisa tão dicotômica, mas porque entre o preto e o branco tem os cinzas, né? E tem muitos cinzas, muitas nuances, o gradiente ali entre um ponto e o outro, mas essa dualidade ela é muito didática, né? Para a gente refletir de fato sobre o que a gente está valorizando e o que a gente está buscando. E eu queria resgatar, né, esse exemplo, como eu disse para vocês, do patrono da casa, né, de Francisco de Assis, e eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Assis, lá no coração da Itália, na Úmbria, já por 3 vezes. A primeira delas foi em 2007, ou seja, já se vão 16 anos. E eu lembro que no primeiro dia de visita à cidade, eu adentrava a Basílica de São Francisco, e ali ela é dividida em 2 andares, né, chamada Basílica Superior, a Basílica Inferior, e quando a gente entra na Basílica Superior, logo dobrando assim à esquerda, tem as indicações, né, plaquinhas e um daqueles cordinhas, né, que vão nos indicando um corredor para uma organização de uma fila, para nós visitarmos a Sala das Relíquias. E eis que foi uma das primeiras paragens que eu quis visitar, e quando eu estava na fila, já quase na minha vez de atravessar a porta da Sala das Relíquias, saem 2 senhoras, já bem idosas, italianas, né? Naturalmente, e uma delas logo à frente, com aquele jeito bem italiano de ser. Né? E ela virava para a outra um tanto quanto indignada, pelo menos aos meus olhos ela parecia indignada, incomodada, ela dizia assim para a amiga dela, Dove la relíquia? Dove la relíquia? E a outra é infalável. Estudei um pouquinho de italiano, mas não entendia muito bem, mas essa frase eu entendi. Ela perguntava assim, ao sair da Sala das Relíquias, ela estava indignada perguntando, mas onde estão as relíquias? Onde é que estão as relíquias? E aí eu adentrei, eu já sabia mais ou menos o que eu ia encontrar lá dentro, mas de fato, quando eu lá cheguei, tudo fez sentido, porque quando a gente fala de relíquias, o senso comum, né, nos sugere objetos de valor, né? Joias, coisas preciosas, coisas que têm um valor financeiro mesmo, algo pecuniário. E alguém que vai visitar a Sala de Relíquias de Francisco de Assis realmente não vai encontrar nada disso lá dentro. Tem meia dúzia de objetos, entre eles os trapos, né, o hábito que ele vestia, né? Literalmente são trapos, já era trapos naquela época, imagina 800 anos depois. Haja conservação competente para que esse manto, seu hábito que ele vestia, ele ainda conserve um mínimo de condição de não desmanchar sozinho. Né? E eis que aquela senhora estava indignada, porque a sua expectativa de encontrar relíquias do santo, né? Entre aspas, as relíquias do santo, ela se decepcionou, porque ela não encontrou os bens preciosos que ela imaginava. Mas
Isso é para um visitante incauto, isso é para um seguidor ou um devoto de Francisco de Assis que não prestou atenção na aula e que deve ter tirado nota baixa na prova, né? Francisco, como eu disse no começo da nossa conversa, foi o homem que se fez santo e que fez uma jornada extraordinária de abandono do mundo, de vitória sobre o mundo, para encontrar essa condição de iluminação. Ele nasceu cercado de tudo aquilo que o mundo preconiza como algo de valor, o que todo mundo quer ter. Ele nasceu numa casa, uma família extremamente diligente, mimado pela mãe, cercado de todos os luxos, saudável, extremamente carismático, com dotes artísticos, com perfil de liderança, tudo aquilo que se fala. A única coisa aí vale a ressalva, né, que tem uma versão que diz que ainda era bonito. Na verdade, não era muito, não, mas essa aí é uma outra história. Mas talvez tenha sido o único dote que a gente humanamente valoriza e que ele não tinha sido aquinhoado. Fora esse, ele tinha praticamente tudo e ele era alguém, né, que tinha uma personalidade tão marcante, tão intensa, tão luminosa por onde ele passava, que até a beleza física não fazia muita diferença. As meninas da época adoravam Francisco. E ele vai para a guerra, né, porque ele construiu sonhos de conquista humana, né? Foi assim que Pedro Bernardone, seu pai, né, um rico comerciante, e era um homem do mundo, como qualquer outro dos nossos tempos também, preocupado com o ganho no comércio, preocupado com as conquistas, preocupado com o poder, com influência na sua cidade, etc. Francisco se deixou contaminar por tudo isso, né? E ele vai para a guerra, para a primeira guerra contra a Perugia, perde a guerra, fica preso durante um ano, passa fome, frio, abandonado na masmorra, volta doente, ou seja, todos aqueles sonhos desfeitos. Recebe todos os cuidados, todos os carinhos da mãe, da casa, dos amigos, se recupera e, infelizmente, se deixa seduzir de novo, né? Ele cai do cavalo pela segunda vez, ele vai para outra guerra, dessa vez chamado pelo Papa, lá no sul da Itália, na Apulia, uma guerra santa, chamada pelo Papa. E seu pai lhe dá o cavalo mais bonito, a lança mais comprida, a espada e a armadura mais reluzente que tinha, e ele vai novamente para a guerra na primeira noite, a noite de Spoleto. Eis que uma voz, que ele não identifica muito bem de onde vem, pergunta para ele: onde que você está indo, rapaz? Do que vale mais, servir a Deus, ao Senhor, ou servir ao servo? Aí ele diz: ora, é melhor servir ao Senhor. Então, por favor, então trata de voltar para casa, porque você está indo servir ao servo, você está indo servir a figura errada. E ele volta para casa, logo no dia seguinte, né, quando tinha saído com toda a pompa e circunstância, e se não bastasse toda a humilhação, né, da volta da prisão da primeira batalha, dessa vez ele passa por uma segunda humilhação, porque ele é tido como um covarde. Todo mundo naquela cidade, quando vê Francisco voltando sozinho, toma ele como um medroso. Voltou, e não há desonra maior, né, para um cavaleiro, para um guerreiro, do que a alcunha, a pecha de um covarde. E foi assim, através da dor, da decepção, do desencanto perante os sonhos e os projetos de mundo, que essa chama se acendeu e que o fez buscar e trilhar um caminho absolutamente revolucionário, transformador, cuja história é de uma beleza profunda que o tempo não nos permite a gente continuar. Mas quero lembrar esse sentido de sacrifício, né? Quando Jesus fala, larga tudo e vem, Francisco precisou largar tudo e vir. E a gente sabe o episódio depois da briga com o pai, enfim. Mas é uma lembrança muito viva, muito necessária. Estamos aqui numa casa de Francisco de Assis. Então, acho que para concluir esse estudo não poderia ser diferente, não poderia ter exemplo melhor para nos lembrar, né, que o caminho é árduo, é de sacrifício, é de autocrucificação muitas vezes, são muitas renúncias que a gente precisa fazer, mas seguir o Mestre é um convite que deve nos ser irresistível, e buscar os valores eternos, buscar o reino de Deus, buscar a vida eterna, é aquilo que há de mais precioso, mais importante que a gente tem por fazer. Então, a todos os companheiros, as companheiras da casa,
meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade de aprendizado, de contato com vocês. E Pai Francisco, que o Mestre Jesus abençoe muito vocês. Obrigado, meu amigo, que todos nós possamos também, juntos, atender o chamado do Mestre. Quando ele disser, vem, segue-me, que possamos de pronto nos colocar de pé, ou como pudermos, que possamos seguir o Mestre e cumprir com a sua vontade, né? Será maravilhoso. E nós estamos buscando, né, fazer isso aos pouquinhos, dentro das nossas condições, dentro do nosso grau evolutivo, mas o importante é que a gente já está fazendo esse movimento de buscar seguir o Mestre, e agradeço muito pelas suas palavras, que foram muito agradáveis de se ouvir, porque todos nós amamos Francisco, e ele realmente é um grande exemplo de superação, de renúncia, e que todos possamos nos espelhar desse irmão maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado. Leve o nosso abraço à Casa Sentimento, aos companheiros Obrigado. e que possamos contar com a sua presença novamente entre nós. Tá bom? Será um prazer. E que Francisco de Assis continue a nos iluminar. E que ninguém vá à Itália atrás de relíquias. A gente não saia correndo atrás de relíquias, não é mesmo? As relíquias de Francisco. Rose, eu trouxe essa aqui, ó, mas é bem baratinha, tá vendo? Ah, Essa aqui é um tal. É um Nossa, tal gente. franciscano, né? Carrego sempre comigo. Ai, que bom, meu amigo. Então, meus irmãos, nós agradecemos o nosso irmão Alain por essa noite maravilhosa, que Deus o ilumine. Amanhã estaremos de volta com os nossos estudos, que todos possamos ter uma noite agradável, tranquila, que Francisco possa povoar nossos pensamentos, né? Nos inspirando tanta coragem para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada. Então, para encerrarmos aqui a noite de hoje, eu vou pedir à nossa irmã Carmen Dolores. Carmen, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Não, Rose, apesar de que eu estou muito louca hoje. Mas vamos assim mesmo. Até esqueci, estava tão envolvida que esqueci que eu estou louca. Bom, então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer pela oportunidade de aqui estarmos e tendo tido uma verdadeira lição de vida, com os exemplos dados pelo nosso irmão Francisco, e que nós possamos não ser iguais a ele, mas que nós possamos ir na direção dele e melhorarmos muito o nosso modo de agir, o nosso comportamento, que nós possamos ter outras noites tão proveitosas como a de hoje. Que a sua paz, Senhor, que a sua luz nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, queremos desejar uma boa noite a todos, deixar aqui, ó, um beijo no coração de vocês, agradecendo a presença, que o Senhor ilumine a todos nós. Bom, amanhã estaremos de volta. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Muita paz a todos. Boa noite a todos. A palestra foi maravilhosa. Melhoras, Carmen Dolores. Tchau. Fiquem em paz. Que o Senhor nos abençoe. Até amanhã. Até amanhã.